quero assim iniciar esta palavra fazendo uma pergunta. Você quer ser uma pessoa melhor e mais, digamos assim, bem-sucedida? Ou seja, você quer ser uma pessoa melhor nas suas emoções? Você quer ser uma pessoa melhor dentro de si, interiormente? Você quer ser uma pessoa melhor nos seus pensamentos? Você quer ser uma pessoa melhor como filha, como esposa, como filho, como marido, como servo de Deus? Enfim, você quer ser uma pessoa melhor e mais bem-sucedida, uma pessoa feliz, uma pessoa bem resolvida interiormente? Eu creio que todos querem. Então, nós temos o dever de aprender. Porque é o seguinte, o ser humano, ele nasce com esta habilidade de aprender. Por quê? Porque Deus nos fez assim. Deus nos criou, Deus nos formou, e Ele nos fez com essa capacidade de aprender. Mas o aprender, ele tem dois lados. Vamos dizer assim, ele é uma espada. Tem o aprender positivo, que é o aprender bom, e tem o aprender negativo, que é o aprender ruim. Eu não sei, mas eu já ouvi, não sei se você já ouviu isso assim, quando tem uma mãe que está iniciando a carreira da maternidade, na educação dos filhos, criando os filhos, e a gente, não sei se você já ouviu essa frase, dizer assim, mas olha, eu ensino essa criança, eu disciplino, eu educo, eu ensino, mas tem a tendência de aprender mais aquilo que não é para aprender. Tem a tendência de aprender aquilo que não é necessário, que é ruim. O que é bom, o que eu ensino, o que é bom, não tem dificuldade de aprender. Mas, vamos dizer, aquilo que é ruim, tem mais facilidade de aprender. Então, aprender significa adquirir habilidades e praticar e adquirir conhecimento. O significado do aprender é isso. É adquirir habilidades, adquirir conhecimento. Então, nós nascemos com essa facilidade, com essa capacidade de aprender. Vamos para a escola, temos que aprender. Temos que aprender a ler, temos que aprender aquilo que a escola ensina. Quando casa, temos que aprender, porque era uma vida totalmente desconhecida, e temos que entrar nesse estágio do aprender vida de casado. Para aproveitar, quero anunciar à igreja, eu creio que todos sabem, que o Iago é recém-casado, amém? Acabou de casar. Então, o Iago, para quem não sabe, é aquele que estava aqui no BEC, ele ali, ó. Então, ele está aprendendo, ele está numa fase de aprender a vida de casado. É fácil ou não é fácil? Olha, ele está ali dizendo assim, porque é algo novo, é algo diferente. Então, o aprender, ele é constante na nossa vida. Todos os dias nós estamos aprendendo algo. Agora, tem aquela pessoa que ele não é muito de querer aprender, porque o aprender implica movimento. O aprender implica giro, né? Você tem que rodar. No sentido assim, das fases da vida. Por exemplo, igual nós citamos o exemplo do Iago. Até ontem, né, falando, ele era solteiro. Agora ele já é um homem casado. Então, ele está nessa fase de aprender a vida de casado. Então, nesse sentido, né? Tem pessoas que não querem aprender. Porque aprender leva movimento. Você tem que sair da zona de conforto. Por exemplo, eu não sei dirigir carro. Eu tenho que entrar numa autoescola para aprender a dirigir. Então, requer o quê? Movimento, requer perseverança,
implica atitudes, são várias coisas. E a pessoa, ela tem que, se ela quer algo novo, se ela quer algo diferente na sua vida, ela tem que aprender. Ela tem que aprender, buscar, adquirir conhecimento. Até mesmo na área profissional. Se você se formou hoje numa certa área, numa profissão, então, já me formei e acabou e está pronto. Não, eu tenho que aprender para o quê? Para se atualizar. Para ver o que está acontecendo no momento ao redor de mim. Então, eu tenho que aprender. Então, leva o quê? Perseverança e disposição para aprender. Mas, eu tenho uma proposta para você nesse momento. Nós vamos ler lá em Mateus 11, 28, 30. Abra a palavra lá no Evangelho de Mateus. Mateus 11, né? Mateus 11. Eu tinha marcado aqui, achei. Acabei me perdendo aqui. Mateus 11, 28. É um convite que Jesus nos faz. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tornai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, a palavra aqui, de destaque, aprendei de mim. Então, o dever de aprender. Temos o exemplo de Jó. Jó 42, verso 5 diz: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Então, Jó, ele aprendeu. Que exemplo maravilhoso. Então, ele só ouvia, agora ele aprendeu a respeito de olhar, de caminhar com Deus. Primeiro ponto, aprender de quem? Aprender de quem? Mateus 23, verso 8 diz: porque um só é o vosso mestre, a saber-se o Cristo. Nós temos que aprender com Cristo, aprender com Jesus. A caminhada de um cristão é essa, é aprender com o nosso mestre. Aprender dele. E outro ponto, aprender o quê? O que nós podemos aprender com o nosso mestre? A gente poderia enumerar aqui vários pontos, uma lista, mas anotamos alguns pontos. Então, nós vamos aprender com Cristo e aprender o quê? Primeiro ponto, amar. Aprender a amar. 1 João 3,16 diz: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Então, o amor não é só sentimentos. O amor é uma ação, é uma escolha. Então, nós temos que aprender o quê? A amar. Quem já ouviu isso? Alguém dizer: eu não consigo amar. Eu tenho dificuldade de amar. Mas quando nós vamos para Cristo, que é o nosso mestre, que Ele tem esse poder de transformar o nosso coração, transformar a nossa vida, através do Espírito Santo, Ele nos capacita a amar. O Espírito Santo tem essa função de nos capacitar.
Queridos, é algo que eu oro todos os dias, eu cito essa frase. Eu vou pisar o pé para algum lugar, seja dentro de casa, eu falo: Senhor, meu mestre, me capacita para isso. Aí tem situações que você tem que respirar bem fundo, você tem que meditar, você tem que refletir. Agora, Espírito Santo, me capacita para isso, porque eu quero aprender contigo. Então, o amar implica aprender com o Senhor, e isso nós temos que buscar através do Espírito Santo. Outro ponto, aprender o que com o nosso mestre? Aprender a orar. Lucas, capítulo 11, versículo 1 diz: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Jesus, ele tinha esse estilo de vida de oração. Quando ele não estava com a multidão, quando ele não estava junto com os seus discípulos, Jesus se retirava para um monte para falar com o Pai, para buscar o Pai, para orar. Engraçado, queridos, que nós olhando a Bíblia, você não vai ver na Bíblia os discípulos pedindo: mestre, nos ensina a curar. Eles não pedem isso. Eu não vi isso na Bíblia, os discípulos de Jesus pedindo para que ele ensinasse a curar. Mas eles pedem o quê? Para que o Pai, para que o mestre os ensine a orar. E a oração nós temos que aprender com o nosso mestre, ter uma vida de oração, ter uma vida de busca, de falar com o Pai. E isso deve ser um estilo de vida, não só um determinado momento, quando nós estamos passando por dificuldades, passando por tribulações, por provações, aí eu vou orar. Não, a oração, nós temos que orar todos os dias, nós temos que ter essa prática de vida, de oração, porque Jesus, ele tinha esse estilo de vida, ele orava. Glória a Deus. Outro ponto, aprender como? Aprender como? Obedecendo. A obediência bíblica significa ouvir, confiar, submeter e entregar a Deus. Ou seja, um ato de adoração. Eles estão aprendendo, esses meninos aqui. Eles viram que o púlpito não estava centralizado e eles vieram arrumar. Então, eles estão aprendendo a colocar cada coisa no seu devido lugar. Você pode aplaudir Jesus? Foi Deus nos ensinando. Então, tem algo que está fora do lugar, eu tenho que aprender a colocar no lugar. Amém? Uau, maravilha. Isso é obediência. Glória a Deus. Ai, Jesus, até perdi o raciocínio aqui. Então, a obediência bíblica implica o quê? Ouvir, confiar, submeter e entregar a Deus. Um ato de adoração. Jesus, ele foi obediente em tudo. Filipenses, capítulo 2, diz, que ele se esvaziou de si mesmo e veio como servo. Para o quê? Para servir. Ele foi obediente até o fim. Então, nós temos que aprender a ser obedientes. É algo que implica o quê? A praticar a questão da obediência. Então, nós temos que olhar para o nosso mestre como um homem, um servo que foi obediente em tudo. Este é um grande exemplo para nós aprendermos com ele. E aprender quando? Sempre. Queridos, sempre nós temos que aprender. Quando nós aceitamos Jesus, eu agora sirvo a Jesus, tenho Jesus e não preciso mais aprender. Porque, não, nós temos que aprender. A nossa vida é uma escola. A vida do cristão é uma escola. Todos os dias nós estamos aprendendo algo. Todos os dias. E nós temos que ter essa vontade de aprender. Aprender. Esse aprender sempre. Eu conheci uma mulher
já numa idade mediana, e ela não sabia ler. E ela se converteu. E um dia ela chegou para mim e disse: olha, eu vou para a escola, eu quero estudar, eu quero aprender a ler, olha só, aprender a ler para ler a Bíblia. E eu vi naquela mulher uma fome, uma vontade de aprender a ler para ler a Bíblia. Eu pensei, meu Deus, quantas pessoas sabem ler, têm essa oportunidade de ler e às vezes acaba deixando para amanhã, não lê hoje, não estuda hoje, tem essa oportunidade, mas ela foi para a escola para aprender a ler, para ler a Bíblia. Então, a questão do aprender não tem idade, não tem tempo, tem eu querer aprender, eu querer aprender. Então, quando nós, pensando nisso, temos que pedir: Espírito Santo, me capacita eu aprender com o Senhor, contigo, Jesus, em tudo, em tudo. Às vezes eu não sei fazer determinada coisa, e eu preciso aprender para suprir a minha família, para ser uma pessoa melhor. E nesse aprender, eu busco assim, porque Jesus, ele foi um homem muito simples. Jesus foi muito simples. Até nos seus ensinamentos, ele ensinava com muita simplicidade. E tem coisas que a gente pensa assim: isso aqui para quê? Por que eu vou buscar isso? Mas, às vezes, uma coisa tão simples, tão pequena, é que faz toda a diferença. É que faz toda a diferença. E eu aprendendo com o Senhor, aí eu cheguei e falei: Senhor, eu quero aprender nessa ótica da simplicidade, das pequenas coisas. Porque a nossa vida, ela passa muito rápido. E às vezes a gente deixa passar algo tão simples para você aproveitar aquela simplicidade. Pequenas coisas. E a nossa vida como um sopro, como diz a Bíblia. Então eu estou vivendo esse período da minha vida, aprendendo a valorizar a simplicidade da vida. Desde um ato, desde um gesto, desde uma flor, uma planta, um gesto de alguém, eu quero parar e eu admirar aquilo e valorizar aquilo. E essa questão do aprender, e eu falei assim: Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor. Porque essa questão do aprender é assim, a gente sempre aponta para o outro, é você que tem que aprender. Com a questão família, a gente já vê muito isso. Não, é você que tem que aprender. Mas ele não para olhar, não, eu preciso aprender, é eu que preciso aprender, não é o outro. Quando o salmista diz, Salmo 139, sonda-me, ó Deus, e vê em mim, não no outro, se há algo ruim, algum caminho mau. Então o salmista, ele pede para sondar ele, e não o outro. Então, nós temos que buscar isso do Senhor. Senhor, eu quero aprender, eu não vou me importar que me preocupar que é o outro que tem que aprender, mas é eu que tenho que aprender. Então, eu vou dar um exemplo assim do dia a dia. Quando eu saio de casa, eu já peço: Espírito Santo, me capacita, eu preciso aprender a lidar com as pessoas. Eu quero aprender a ser educado com as pessoas. Através de um gesto, através da fala, eu preciso aprender isso. Então, eu saio e já vou com esse pensamento. Por exemplo, se alguém me aborrecer, eu já quero praticar o que Jesus praticava. Como ele lidava com as pessoas, como ele conversava com as pessoas, como ele andava com as pessoas. Então, porque hoje nós vivemos uma era que pessoas estressadas, pessoas nervosas, pessoas que perdeu um ente querido, pessoas mal-humoradas, pessoa que passou por um problema, pessoa que às vezes não está bem em casa, num relacionamento familiar, a gente não sabe a vida dele, não cabe a gente julgar aquela pessoa, porque eu não sei o que aconteceu para aquela pessoa estar daquela forma, por ela agir daquela forma, tem um porquê. Não me importa isso, importa que eu que tenho que aprender.
Aí, esses dias eu cheguei num determinado lugar, e há poucos dias, eu fui comprar algo, eu cheguei para a pessoa e pedi, né, eu não estava encontrando, eu falei, você é dessa seção? Me ajuda aí, eu preciso ver isso e tal. Ela respondeu de um jeito que eu não entendi nada. Eu disse, obrigada. E fui. Não achei. Aí eu pensei, eu vou ter que voltar lá, até a pessoa, e pedir a informação. Eu falei assim, mas eu percebi que ela não está bem. Mas, Senhor, me capacita, porque eu quero ser branda na minha voz. Brando, né? Responder com uma voz muito suave e agradável. Aí o Espírito Santo me capacita. Aí eu fui lá. Aí ela... Aí eu, tá bom, obrigada. Aí fui, aí eu tentei parar e pensar, tentar discernir o que ela tinha falado. Bom, pelo que eu entendi é isso aqui. Fui lá e achei o produto. Amém. Glória a Deus. Aí outro dia, eu cheguei num lugar, eu perguntei, você é dessa seção? Estava procurando algo. Aí eu vi o uniforme da pessoa, aí a pessoa disse, não sou dessa seção. Aí eu, obrigada, mas com uma voz muito branda. Aí eu estou lá procurando, mas de repente ela volta. Até isso eu testemunhei em casa, para minha família. Ela volta e diz, olha, eu não sou dessa seção, mas eu posso ajudar a senhora. O que a senhora está precisando? Gente, toda diferença. Toda diferença. Eu falei, meu Deus, fez toda a diferença. Aí, deu resolvido, deu tudo certo, mas eu achei muito nobre aquela atitude, porque mesmo ela não sendo daquela sessão, ela voltou para me ajudar. Eu não sei o nome, não conheço, mas eu louvei a Deus, orei por essa pessoa, falei, Senhor, que ela continue sendo essa pessoa nobre, porque ela vai encontrar pessoas de várias idades, com vários entendimentos. Às vezes uma pessoa que não consegue nem falar, uma pessoa, né, toda aquela pessoa que, aí você chega num lugar e, não, Senhor, nós temos que aprender, eu fui assim, sabe? Aí, por último, um testemunho. Deus me ensinando nesses dias, nessa situação. Eu cheguei num determinado lugar, e aí eu pedi algo, tinha muita gente, né? A fila grande, e a pessoa disse assim, mas logo hoje? Eu olhei assim, falei, ai, desculpa. Né? Aí eu respondi assim, porque eu pedi algo que era, como tinha muita gente para ser atendido, que algo que ia levar tempo para corresponder aquilo que eu queria, para atender o meu pedido. Mas a pessoa foi totalmente grossa. Logo hoje, quase que eu falei assim, eu estou pagando, é com o meu dinheiro. Eu poderia ter falado isso. Rapaz, mas eu estou pagando é com o meu dinheiro, não é com o teu dinheiro, não estou pedindo, estou pagando. Mas eu não quis responder assim, porque se Jesus estivesse no meu lugar, Ele não faria isso. Tá vendo a questão do aprender? Porque o aprender, sabe, é uma escola, requer disposição, requer investimento. Temos que aprender quando? Sempre, todos os dias. A palavra do Senhor diz em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, graças ao Senhor, graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos. Está vendo aqui, queridos? O grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Esse grande amor, porque se não fosse o amor e a misericórdia do Senhor sobre nós, o que seria de mim? Parou para pensar? O que seria de você? Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. As misericórdias do Senhor não têm fim. Elas são todos os dias sobre nós, por causa desse amor do Senhor Jesus. Romanos 12 também diz, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12
2 está dizendo, olha, transforme-se pela renovação da sua mente, ou seja, aprenda. Se você quer viver, experimentar a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus, você tem que aprender. Você tem que aprender para experimentar, para viver isso. Você tem que aprender. E não, às vezes, apontar para o outro, jogar a responsabilidade para o outro, que é o outro que tem que aprender, enquanto eu tenho que aprender. Às vezes a pessoa ela vive a vida inteira sofrendo, por causa disso, por causa da desobediência. Não quer aprender, não está com o coração disposto a aprender aquilo que o Senhor quer nos ensinar. Como viver em família, como viver em igreja, como viver nos relacionamentos saudáveis. Não quer aprender, não está disposto. Agora, outro ponto, aprender para quê? Para que eu tenho que aprender? 1 Pedro 3,15 diz, antes santifiquem Cristo como Senhor no coração. Olha só, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Então nós aprendemos para quê? Para repartir com os outros, e não ficar só para mim. Amém? Então, eu aprendo para repartir. Se você olhar a sua vida, o que você aprendeu, você não fica só para si. Porque a pessoa que quer ficar só para si é uma pessoa que tem um coração egoísta. E ele aprendeu e ele quer repartir. Eu aprendi a palavra de Deus, nós como igreja, conheci a palavra de Deus, agora estou aprendendo com Cristo, agora eu vou ensinar. Eu aprendi isso, agora eu vou passar para frente, eu vou ensinar. E é assim a nossa vida, é repartindo, é passando para o outro. 1 Pedro 2,21, eu acredito que está no telão, pedi para colocar no telão. 1 Pedro 2,21. Aqui. Achei muito forte esta palavra, achei linda assim, sabe? Muito lindo. Ó. Por quê? Para isto sois chamados. Pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Tem mais? Tem, né? É só isso aí. Só isso aí. Olha só, queridos, vamos dizer que o coração central desse versículo aqui, para você, ali, nós somos chamados, né? Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para quê? Para que sigais as suas pisadas, ou seja, Jesus nos deixou o seu exemplo, para que façamos o mesmo. Olha só, rapidinho aqui, o contexto desta palavra, quando Pedro, né, a primeira carta de Pedro, ele escreve a um povo cristão. Esse povo aqui, o que eles estavam vivendo nesse período? A maioria dos cristãos estavam sendo empregados domésticos, escravos, trabalhavam nas casas. Então, Pedro, ele aconselha esse povo o seguinte:
Olha, por mais que se um patrão, um senhor, te trate mal, seja rude, seja aquele mesmo injusto, aquele, né, tirano, aquela pessoa ruim mesmo, se você esteja trabalhando com uma pessoa assim, que tem essa conduta, ele está ensinando aqui, ó, não trate o seu senhor mal, não faça o mal, não revide, não faça isso, o que ele está fazendo com você, mais ou menos assim, a palavra, mas você tem que fazer como Cristo, seguir o exemplo de Cristo, porque Cristo padeceu, ele sofreu, ele foi injuriado, ele foi injustiçado, por pecado nenhum, mas mesmo assim, ele passou por isso, mas ele não revidou, ele não desejou o mal, ele não respondeu com brutalidade, não, Jesus não fez isso, então Pedro está orientando a esses cristãos a isso, se vocês passarem por situações assim, não façam o mesmo, mas olhe para Cristo, e siga o exemplo de Cristo, siga o exemplo de Jesus, porque muitas vezes na nossa vida, acontece algo conosco, que nós não fizemos aquilo, e estamos vivendo aquilo, eu não fiz isso para receber isso de mal, por que eu estou sendo tratado assim, por que eu estou passando por isso assim, aí você começa a dizer, mas eu não fiz isso, eu sou inocente, vamos dizer assim, eu não mereço, agora, eu tenho que olhar para Cristo, aí eu vou lá com as minhas próprias mãos e vou fazer justiça? Não é isso que Jesus está ensinando, não, eu vou lá e não, eu tenho que deixar para Deus, Deus é a nossa justiça, aí a pergunta que você tem que fazer é o seguinte, se Jesus estivesse no meu lugar, como ele faria? O que ele faria? O que ele diria? Como ele agiria? É a pergunta que eu sempre tenho que fazer quando eu me considero que eu fui prejudicada em uma situação. Como Jesus agiria? Essa é a pergunta. Aqui está o segredo. Gente, a palavra de Deus, ela é profunda. Eu não sei, você ouvindo esta palavra, o Espírito Santo está falando ao teu coração, eu creio nisso. De repente, você pode perguntar para o Senhor, você olhar para dentro de si, não para o outro, pensar em você, não pensar no outro que está lá, que fez alguma coisa com você, dizendo ele que precisa aprender, não. Você dizer assim, Senhor, o que eu preciso aprender? Traga à minha memória, Espírito Santo, algo que eu preciso aprender de Ti, contigo. Eu preciso aprender a ser uma pessoa melhor. Eu preciso aprender a ser uma mãe melhor. Eu preciso aprender a ser um pai melhor. Eu preciso aprender a ser um funcionário melhor. Eu preciso aprender a ser um cristão melhor. Eu preciso aprender a ser um patrão melhor. Eu preciso aprender, Senhor. Mas, Senhor, sozinho eu não vou conseguir. Mas o Espírito Santo é o que me capacita nesta área, para que eu aprenda como o Senhor fez aqui quando esteve na terra. Eu preciso aprender, Senhor. Eu preciso aprender a ser uma pessoa mais alegre. Eu preciso ser uma pessoa que tenha mais fé. Eu preciso ser uma pessoa que tenha fidelidade naquilo que eu me comprometo, que eu assumo um compromisso, e de repente eu não cumpro aquele compromisso, a ser uma pessoa leal. Eu não vou me preocupar com o outro que não está fazendo, eu quero me preocupar comigo.
Preciso ser fiel à minha igreja local. Preciso aprender a ser fiel à igreja, não pensar que é fulano que tem que mudar, que é isso que tem que mudar, que o sistema tem que mudar. Senhor, eu quero aprender contigo, quero aprender contigo. O Senhor foi fiel até o fim, Ele foi obediente até o fim. Senhor, me ensina, eu preciso aprender a olhar para Ti. Uau, é isso. Porque a maioria das pessoas não consegue, nem busca aprender a olhar para o Senhor. Ele quer olhar para o outro, ele quer olhar para o sistema, ele quer olhar para o pecado do outro, ele quer olhar para o erro do outro, ele quer apontar o erro do outro, ele quer olhar só para ali. Não, Senhor, me ensina, me capacita, Espírito Santo, a olhar para Ti. Como diz a palavra do Senhor, olhai firmemente para o autor e consumador da nossa fé, porque se eu olhar para o Senhor, eu vou aprender a andar como o Senhor andou. Eu vou aprender essa palavra que o apóstolo Pedro aqui ensinou para essa igreja. Eu vou aprender quando eu olhar para o Senhor. Mas quando estiver olhando para o irmão que é falho, que também carece da misericórdia do Senhor, que carece da justiça do Senhor, que carece de aprender do Senhor, eu vou continuar sendo a mesma pessoa. Vou continuar sendo uma pessoa doente. Vou continuar sendo uma pessoa sem viver a alegria do Senhor. Eu vou continuar sendo essa pessoa comendo das migalhas. Eu não quero comer das migalhas, porque eu fui chamada para participar de um banquete, sentar à mesa com Ele, com Jesus. É essa posição que eu quero estar, sentado à mesa e não comendo das migalhas. Mas para isso eu preciso aprender como Jó aprendeu. Eu preciso aprender, queridos. Precisamos aprender. Tem um prazo limitado? Não tem um prazo limitado, é sem fim. A nossa vida é uma escola. A caminhada com Cristo é uma caminhada de aprendizado, de aprender todos os dias com Ele. Porque nós somos falhos, nós carecemos da misericórdia, como nós lemos aqui em Lamentações. As misericórdias do Senhor sobre nós. Você vai sair dessa reunião. Nós vamos sair. Vamos sair daqui já pedindo o Espírito Santo. Espírito Santo, eu vou ter que enfrentar alguma situação, resolver, participar, cumprir uma tarefa. Nós, como pessoas, precisamos, com os nossos deveres do dia a dia. Me capacita. Eu preciso aprender. E o Senhor é o nosso mestre. Ele nos ensina. Às vezes você está passando por uma situação difícil e você precisa pedir ao Espírito Santo essa capacitação para que você lide com essa situação com êxito. E a Bíblia diz que Ele não nega bem algum para aqueles que andam corretamente. Ele não nega. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus bem forte. Eu preciso aprender.